Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou reagir a um vídeo meu. Ai, Verônica, como assim? Vai reagir a um vídeo seu? Vou reagir a um vídeo meu, de 2 meses atrás ainda. E, gente, eu fico pensando, eu falo umas coisas que eu fico em choque. Vou reagir a um vídeo meu de 2 meses atrás, porque eu falo coisas absurdas, gente. Ah, Verônica, mas você não fala hoje? Falo, mas eu tô evitando falar aqui. Gente, eu privei tantos vídeos, porque eu falava tanta coisa, quem viu, viu. E eu me estresso. Pra quem não sabe, eu me estresso. E quando eu me estresso, eu falo umas coisas bem absurdas mesmo. Então, assim, tive que privar, né? Quem viu, viu. Vamos lá, reagir a esse vídeo. Qual a diferença dessa mulher que libera pra qualquer um fácil pra uma prostituta? Porque a prostituta, ela libera fácil, mas ela tá recebendo. O cara paga um valor monetário pra ela. E essa burra que tá liberando de graça, que tá abrindo as pernas de graça, qual é o preço que o homem deveria pagar por uma mulher? O preço de conquistar, o preço de assumir, o preço de ter um relacionamento. Só que essas burras, elas liberam pra um cara que nem fez nada pra ter acesso ao corpo dela. O homem não precisou de pagar preço nenhum pra ela. Eu mereço um homem que ganha tal tanto. E se guardando, você está? E fechando as suas pernas, você está? Olá, pessoal, mais um vídeo pra vocês. Já tô com saudade desse cabelo meu, gente, porque esse cabelo meu, ele era longo. Longo. Enorme. E eu não tinha franja. E aí eu cortei ele bem curto. Agora ele tá curtinho. E eu tenho franja, gente. Nunca tive franja na minha vida. Então vamos lá. Gente, eu continuo pensando da mesma forma. Só que eu estou evitando de falar, sabe? Porque eu recebo hate dos dois lados. Muita mulher me critica, gente. Eu apago tudo. Que eu também não sou obrigada. Elas ficam desejando que eu encontre um marido abusador, né? Aquele que vai fazer eu sofrer, aquele que vai me trair. Elas ficam desejando isso pra mim, gente. Só porque eu tô falando da mulher rodada. A mulher que não consegue segurar as partes de baixo. Gente, eu não falo só da mulher, não. Eu falo do homem também. Que vocês sabem disso. Tanto é que eu recebo haters de homem também. Quer dizer que eu vou deixar de falar isso? Não. De forma alguma. Só que eu estou maneirando mais a minha forma de falar. No momento que eu me estressar, eu vou falar. Eu vou postar. Se eu achar que tá bem pesado, eu tiro. Mas eu deixo um tempinho primeiro pra vocês assistirem. Depois eu privo. Mas se eu achar que tá tranquilo, eu deixo, tá? Eu deixo. Então vamos lá. Eu não ia fazer vídeo hoje, mas estou aqui e eu vou responder os comentários que vocês fizeram nos meus vídeos anteriores. Vamos lá? Nomu falou o seguinte: ela não se entrega para qualquer um. A rodada dá mais fora do que você pensa, principalmente nos caras que querem levar a sério. E você, Nomu, por que você tá de olho em mulher rodada? Me explica isso. Que a rodada fique com o homem rodado, né? O Mo fez outro comentário também. Eu já falo disso há muito tempo. Não é querer me comparar aos caras que pegou as digníssimas de maneira fácil. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é que o homem pegou a mulher de maneira fácil. É a mulher que liberou de maneira fácil. Em meados de 2024, eu vim com tudo para a internet tentar explicar isso para as mulheres e eu fui recebida da pior maneira que vocês imaginarem. Foi muito hater, eu fiquei um tempinho assim, meia inconformada, sabe, com a internet, porque eu fui muito mal recebida, mas eu também tenho esse jeito meu de falar a verdade de forma muito crua, sabe? E elas me atacaram de todas as formas possíveis. Por quê? Eu expliquei para elas exatamente o que eu vou explicar aqui para vocês. O poder de liberar tá na mão da mulher. Vamos lá, uma aulinha aqui pra vocês com a tia Vera. Aqui tá as perninhas da mulher. As pernas da mulher estão fechadas. Para o homem ter acesso a essa mulher, para ele entrar na mulher, ela tem que abrir, né? Só que para ela abrir, tem que ter o sim dela. Tem que ter o consentimento dela. Porque se ela não abrir e ele tentar alguma coisa, é cadeia para ele. Por quê? Porque um homem não pode forçar uma mulher. Então o poder de liberar tá nas mãos da mulher.
Se ela está se entregando facilmente para o homem, a culpa é totalmente dela. Ela é que tem que se responsabilizar por isso. Ah, mas que o homem não presta, mas a culpa foi sua por ter liberado para ele. A culpa foi sua por ter abrido as pernas para ele, porque esse homem ele não te forçou. Ah, ele não presta, mas ele não te forçou. Isso é uma cultura implantada para fazer com que as mulheres se desvalorizem e achem normal dar para um homem desconhecido. Só que o que essas mulheres não percebem, o poder de liberar está na mão delas. Se ela consentir ficar com um homem desconhecido, ela está, primeiro, se desvalorizando. Segundo, está sendo submissa a esse homem desconhecido. Sim, a cultura faz com que a mulher se desvalorize e faz com que a culpa não recaia sobre elas. Infelizmente, muitas dessas mulheres, elas se envolvem com o homem sem conhecer o homem de verdade. Por quê? Quando a mulher, ela opta por dar para o homem primeiro, sem conhecer o caráter do homem, o homem vai esconder quem ele é de verdade. Então ele não vai mostrar quem ele é de verdade. Então se ele for um possível psicopata, ela não vai saber. Aí tem gente que acha que, ai, Verônica, você é contra as pessoas serem felizes, você é contra... Gente, eu não sou contra, não. Eu não sou hipócrita, não. Somos seres humanos, Deus fez nós com desejos, tanto é que ele colocou no nosso coração a vontade de todo ser humano ter uma pessoa e se realizar com essa pessoa. Só que nós, como seres humanos, temos que ter um limite, nós temos que ter um freio moral. Nós temos que ter ali um princípio que vai nos proteger. Eu, como cristão, eu entendo totalmente que os princípios de Deus servem totalmente para nos proteger. Para pensar, a maioria dos vídeos que eu vim reagindo nas últimas semanas era tudo sobre o homem querer a negócio da mulher. Era tudo sobre, no final era sempre sobre o homem querer a negócio da mulher. Só nisso, vocês percebem que o homem, ele é capaz de tudo pelo negócio da mulher. Tanto é que, olha aquele vídeo anterior, o cara teve a experiência com uma garota de programa e ficou louco. E um homem, por isso, pelo esse negócio, ele é capaz de tudo. Senão o homem não estaria contratando prostituta. Ele não estaria. Então, para manter aquele negocinho dela lá, né, para conseguir estar entrando dentro dela de forma fácil, ele finge ser uma pessoa. Aí é aqui onde muitas mulheres erram. E é aqui também que os princípios de Deus entram. Porque essa questão dos princípios de Deus, de conhecer a pessoa primeiro, para depois ter um relacionamento, para depois noivar, para depois casar, é tudo uma proteção, tanto para o homem quanto para a mulher, para conhecer o verdadeiro caráter da pessoa. Só que quando você está envolvido emocionalmente, você não consegue ver quem é a pessoa de verdade. E é onde acontecem as coisas mais horríveis possíveis. Gente, eu falo pra vocês, não consegue ver quem é a pessoa de verdade. Relacionamento, gente, infelizmente, não é uma brincadeira. Eu fico abismada como as pessoas entram em relacionamento com tanta facilidade. Sentimento é uma coisa tão forte. Sentimento é uma coisa assim que não se pode brincar. Sabe? As pessoas, por sentimentos, elas são capazes de tudo. Então, se você não se envolver com a pessoa certa, você tá lascado. Por exemplo, você, homem, você começa a se apaixonar por uma mulher. Realmente se apaixonar. Ter sentimento por aquela mulher. Se aquela mulher não for fiel, tu tá lascado, cara. Se aquela mulher não tiver caráter, tu tá lascado. Porque um cara, quando ele é apaixonado, ele se entrega de verdade. Agora, se aquela mulher for pilantra, imagina a cabecinha do cara, como é que fica. E se essa mulher tá dando fácil pra você, cara, vigia, meu filho. Mulher que tá fácil pra você, vai dar fácil pro seu amigo. Ela foi fácil, ela não deu resistência pra você. Ela não teve freio moral. Ah, não entendi isso não, depois a gente começa a namorar, depois a gente casa. Tá, mas não tira o fato de que ela não se importou de um cara desconhecido entrar no corpo dela. Isso significa que uma semana antes, provavelmente ela estava com outro cara e ficou com esse cara. Aí não deu certo com ele e ela partiu para outra. Mas mesmo assim ela deixou esse cara usar o corpo dela. Depositar o negócio dele nela. Então você tem que entender que se a mulher ela não dá resistência, primeiro que a mulher ela tem que ser cristã. Né? Vamos começar por aí. Ai, Verônica, não sei o quê. Vocês não vão encontrar mulher de caráter em balada. Começa por aí. Não vão encontrar mulher de caráter em barzinho. E hoje em dia, encontrar mulher exclusiva, mulher que não tá dando pra qualquer um aí, é difícil. Graças a Deus, eu conheço várias mulheres, né, gente? Aqui na minha cidade eu conheço muitas mulheres que se guardam,
que estão esperando pelo seu marido. Porque eu sou cristã, né, gente? E eu nesse meio cristão, é muito fácil pra mim. Mas assim, peraí, gente, olha, é porque tá vindo tanta ação, vocês têm que entender, gente, a minha mente, ela vai a 1000. E eu acabo que eu penso muita coisa ao mesmo tempo, e eu não consigo seguir uma linha de raciocínio. O que eu vou fazer da próxima vez? Eu vou trazer um caderno. Eu tô com um negócio aqui, mas não vou escrever aqui não. Eu vou trazer um caderno. Olha, eu ganhei ontem, no Dia das Mulheres, da minha patroa, um kitzinho com várias coisinhas. E veio um caderninho. Vou pegar pra me escrever aqui, pra mim não sair da minha linha de raciocínio. Porque só na minha cabeça agora passou pelo menos uns 5 assuntos diferentes. E eu vou mudando de assunto. Porque esse assunto é um assunto que eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar, eu amo falar sobre o mundo espiritual, eu amo falar sobre a mulher se guardar até o casamento, eu amo falar sobre o homem ter caráter, segurar os seus impulsos, não ficar com qualquer uma, sabe? Gente, eu amo falar sobre essas coisas. Vamos lá, gente, vamos voltar onde eu falo sobre os princípios de Deus. Os princípios de Deus servem apenas para nos proteger. Tanto que Deus nos ama. Primeiro que sentimento é uma coisa muito forte. Junta isso ao laço emocional que tem com a outra pessoa, é uma coisa de outro mundo. Eu não tô nem falando do laço sexual, que acontece a junção de almas. Vem muitos comentários dos caras falando assim, ai, Verônica, nada a ver, que o mundo espiritual não existe. Gente, é uma coisa que o meu pastor sempre fala, e é verdade. A estratégia do diabo hoje, ela mudou. O diabo quer fazer com que você não acredite que o mundo espiritual exista. Tanto é que você não vê tantas manifestações assim. É raro, esses conteúdos não aparecem para vocês. E quando aparece, vocês sempre vai ver pessoas debochando nos comentários. E vocês nunca viram pessoalmente mesmo uma pessoa que vocês realmente conhecem, a personalidade da pessoa, e essa pessoa incorporar, virar outra pessoa. Vocês nunca viram nas suas frentes. Então, o diabo ele não quer que isso aconteça na sua vida pessoal para que você não acredite que o mundo espiritual exista. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Quando vocês veem na frente de vocês uma pessoa incorporando, sabe? E vindo uma pessoa com autoridade no mundo espiritual, dando comando no nome de Jesus pro demônio sair do corpo da pessoa. Gente, vocês ficam assim, cara, o nome de Jesus é poderoso demais. É coisa de outro mundo, é coisa de outro mundo. E esse mundo não está dentro da sua vida real. Não está, porque a bolha onde você está inserido não mostra isso. E na sua realidade, isso não acontece, porque a estratégia do diabo é fazer com que você não acredite. E também, não só de coisas ruins, né, acontece, mas muitas coisas boas, milagres acontecendo no nome de Jesus. Uma pessoa, quando ela é cristã, ela não é cristã só porque ela quer se achar melhor do que outra pessoa. Ela é cristã porque ela sabe sobre o mundo espiritual. Gente, vocês têm que entender que a nossa visão espiritual ela não é aberta, mas o mundo espiritual ele existe nesse exato momento aqui. Eu tava pensando muito nesses dias em começar a fazer umas orações sobre essa questão dos últimos vídeos que eu tava fazendo. Por quê? Veio muitos homens debatendo comigo sobre essa questão do homem ficar com garotos de programa. E só quem é espiritual, só quem entende sobre o mundo espiritual, sabe o quão isso é uma lástima, o quão isso é prejudicial a outra pessoa. Porque vocês têm que entender o seguinte, sexo é aliança de almas. Vou mostrar aqui pra vocês, olha isso daqui. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo. O que significa um só corpo? Gente, nós seres humanos somos corpo, almas e espírito. Não é necessário você nem ler a Bíblia para você saber disso. Já é comprovado até pela própria ciência. Gente, nós somos corpo, alma e espírito. Senão nós não teríamos sentimentos, nós seríamos apenas uma casta oca. Olha aqui, ó. Se você se une a uma prostituta, você torna um só corpo com ela. Corpo, alma e espírito. Você se une no mundo espiritual com aquela mulher. Porque como diz, os dois se tornarão uma só carne. Esse versículo mostra que a união física não é só carnal, mas espiritual também, reforçando a seriedade do ato diante de Deus. Porque o sexo tem que ser só no casamento? Porque é um ato de seriedade onde Deus está unindo corpo, alma e espírito.
da pessoa. Por isso que torna uma só carne. Em Gênesis 2:24, ele fala: por isso deixa o homem o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o que o mundo espiritual junta, o ser humano não é capaz de separar. Eu vou terminar com ela, eu fiquei com a prostituta, vou sair e nunca mais vou ver ela na minha vida. Cara, o que o mundo espiritual une, o ser humano não é capaz de separar. Você vai ficar conectado eternamente com aquela pessoa. E o único capaz de fazer a quebra de aliança é o nosso Senhor Jesus, nosso único Salvador. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal, se vocês quiserem procurar, vocês podem procurar. A sua bolha, tanto virtual, tanto na realidade, você não vê nada sobre isso, nenhum conteúdo sobre isso. Porque essa é uma estratégia do diabo, fazer com que você não acredite. E voltando lá naquele assunto que eu tava falando, que eu tava pensando muito, sabe, eu vou ter que começar, gente, fazer orações para Deus me dar discernimento sobre como eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. Porque não é só eu falar aqui. Não é só eu chegar aqui e falar, vocês não podem fazer isso com prostituta. Tipo assim, lógico, a vida é sua, você faz dela o que você quiser. Mas eu estou aqui para te aconselhar, para te mostrar, cara, a realidade. Nós não somos apenas um corpo. Senão nós nem teríamos sentimentos. Nós somos corpo, alma e espírito. E quando você se deita com a pessoa, você se torna uma só com essa pessoa. Vamos fechar esse assunto e vamos voltar lá onde eu estava falando sobre a mulher. Sobre o cara que se apaixona por uma mulher e a mulher, ela não é aquele tipo de mulher que se guarda. Vocês têm que entender que uma mulher que entende sobre o mundo espiritual, cara, ganhou na loteria. Você ganhou na loteria se tu encontrar uma mulher que entende sobre o mundo espiritual. Porque a mulher que entende sobre o mundo espiritual, primeiro que ela tem temor a Deus. E os princípios na vida dessa mulher é o mais importante. E uma mulher que conhece sobre o mundo espiritual, ela sabe, cara. Ela sabe que se ela se envolver com a pessoa, ela vai estar se unindo àquela pessoa, vai estar se casando com aquela pessoa. Então ela sabe a importância de se envolver apenas com um cara que vai ser o seu marido. É isso que vocês têm que entender. E tipo assim, gente, esse assunto, ele é um assunto que não é falado, velho. Eu fico pensando, cara, o que tá acontecendo com o mundo, com a sociedade, o que tá acontecendo? Eu aprendi sobre isso nova, gente. Eu sempre soube discernir o que é o certo e o errado. Se toda mulher aprender sobre o mundo espiritual, elas não fariam o que estão fazendo hoje. Se entregar a qualquer homem, se entregar a qualquer pessoa. Por quê? Porque você sempre ficando com várias pessoas, sempre vai deixar um pedaço de você pela história, sabe? E se você ficar com várias pessoas também, vai acontecer um emaranhamento de almas. E eu tentava falar para os meus colegas, gente. Então eu explicava sobre a importância da mulher se guardar, as consequências no mundo espiritual. Gente, eu explicava, eu era nova. Não tô falando isso agora. Eu falo isso desde nova. Desde nova, eu sempre amei falar sobre isso. Olha aqui, gente, quem tá aqui mordendo meu pé. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha lá, amor. Olha que cachorro mais lindo do mundo, gente. Pronto, chega. Pode voltar lá pro seu canto. Por conta disso, por eu saber sobre o mundo espiritual, eu sei que qualquer mulher que sabe sobre o mundo espiritual é mulher de fibra. Mulher de fibra, mulher assim, ó, de caráter, de honra. Por quê? Porque ela não vai deixar qualquer homem usar o corpo dela. Porque ela é convicta dos seus princípios. E sabemos que hoje em dia é difícil de encontrar. E você, cara, vou falar a verdade pra você que eu não estou aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Se você é um promíscuo que fica com prostituta, não vem querer mulher exclusiva, não. Eu já deixo claro aqui. Porque seria sacanagem, né? Deus, ele não é injusto. Na igreja, gente, quando um homem ele teve uma vida promíscua no passado, quando ele chega, ele passa por uma limpeza, ele passa por libertação, ele se arrepende dos seus pecados. E ele for se relacionar, ele vai se relacionar com aquela mulher que também teve um passado. Ele não vai se relacionar com aquela mulher que é exclusiva. Lógico, eu não vou generalizar, porque tanto o homem quanto a mulher pode se apaixonar por quem eles quiserem. Porque se vocês ficam julgando o passado da mulher, quando a mulher entra na igreja, só que aquela mulher não vai ficar com aquele cara exclusivo, que não tá ficando com qualquer uma. Ela também vai ficar com aquele homem que teve um passado tão podre quanto o dela. Tá entendendo? Por exemplo, na minha igreja agora tem uma menina que tá noiva, linda. A gente chama ela de Barbie, porque ela é linda, né? Ela começou um relacionamento, ela tá muito feliz com uma pessoa da cidade vizinha, porque vocês sabem que aqui é cidade pequena, né? E o cara, tipo assim, o cara é cristão, um cara trabalhador, um cara assim,
de postura. Você percebe que o cara não era aquele homem que tava na gandaia, não era aquele homem que tava indo pra balada, não era aquele homem que tava ficando com prostituta. Entendeu? E o cara simplesmente já está namorando com uma das meninas mais lindas da minha igreja. A menina é linda, gente. A menina, ai, eu tenho tanto orgulho dela. Ela é linda. Tava se guardando, menina de Deus, sabe? E não é aquelas meninas que tipo, ai, eu quero aquele homem rico. Não, gente. São meninas assim, normais, que estavam trabalhando, porque segundo algumas pessoas, no vídeo anterior, essas meninas vão, trabalham, têm a vida fácil, estavam trabalhando e muito, porque quando a gente faz uma viagem na igreja, por exemplo, é a gente mesmo que banca com o nosso dinheiro, então a gente tem que trabalhar, porque vocês acham que a gente quer só a vida da mulher é fácil, né? E ela estava trabalhando, estava vivendo a vida dela, e deu certo de acontecer esse encontro. O cara tá feito na vida, com uma menina de fibra igual ela, a menina que estava se guardando, a menina de Deus mesmo, e ela também tá feita na vida, porque o cara não estava na gandaia antes. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não ia fazer sentido essa menina que estava se guardando se envolver com o cara que estava lá na gandaia, ficando prostituta, que já teve aquele leque de experiência. Vocês ficam falando, ai, que mulher quer aquele homem que tem experiência. Ai, gente, melhora. Eu falo melhora, gente, normal de falar aqui em Minas, tá? A gente fala melhora, a gente fala uai, a gente fala sou. Tanto é que eu tento evitar falar isso aqui. Então assim, melhora, né? Melhora. Gente, não é bem assim, não. No ano passado, eu fui pra vários casamentos, onde a menina era linda. Se casou com um homem comum, normal. Tinha um emprego normal. Não era um homem que ganhava 50 mil. Não era um homem que tinha um carrão. Era um homem que tava ali, conquistando pouco a pouco suas coisas. Os princípios de Deus, eles servem para proteger a mulher. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Os princípios de Deus não servem só para as mulheres. Os princípios de Deus servem para os homens também. Por quê? Porque quando você faz sexo com uma pessoa, não só você se envolve espiritualmente com aquela pessoa, como também você abre brecha no mundo espiritual para os demônios entrar na sua vida. Como vocês acham que as pessoas incorporam? Como vocês acham que os demônios entram no corpo das mulheres e as pessoas incorporam? Vocês nunca pararam para pensar nisso, não? Através dos pecados que as pessoas cometem, através das brechas que as pessoas dão, através da legalidade que a própria pessoa dá no mundo espiritual por não seguir os princípios de Deus. Onde os princípios de Deus servem apenas para nos proteger. Então eles dão legalidade e os demônios entram na vida da pessoa. Isso acontece principalmente através do sexo. Para qualquer momento se acontecer alguma coisa, uma linha tênue entre a vida e a morte. Quando acontecer a morte, ele consegue levar isso. Ai, Verônica, eu não acredito nisso. Gente, é porque isso não é comum na sua vida. Não é comum na sua vida pessoal. Não é comum. Você nunca viu, porque essa é a estratégia do diabo. E quando você dá legalidade, e você, por exemplo, bebe bebida destilada, abre o seu corpo espiritual, porque somos corpo, alma e espírito. Então você abre, você faz furos no seu corpo espiritual, através daí que os demônios entram. Ai, gente, eu vou finalizar aqui, porque senão eu vou ficar horas e horas e horas falando aqui. E continuei o vídeo, né? Olha pra vocês verem como um assunto pequeno é capaz de eu falar vários e vários assuntos. O que eu vou fazer da próxima vez, pra vocês não ficar enchendo o saco, falando, ai, Verônica, você não fica numa linha de raciocínio só. Eu vou trazer um caderninho. Eu vou anotar assunto por assunto, porque na minha cabeça passa 1000 assuntos. E eu quero falar de tudo de uma vez. Então eu vou passando de assunto para assunto, de assunto para assunto, de assunto para assunto. E aí fica desse jeito. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!